Olá, está começando mais um Cineclube Unifor. E no programa de hoje nós vamos debater um filme que comove qualquer pessoa de bom coração. É isso mesmo, Roberto. É o documentário Acesso à Zona de Perigo, que aborda os desafios de levar ajuda humanitária a regiões tomadas pela violência de conflitos armados, como no Afeganistão, no Quênia e na Somália. O debate desse filme é importante não só para os profissionais da saúde, mas para qualquer pessoa que se intriga pelo pior e pelo melhor da humanidade. Isso mesmo, então fica ligado porque esse debate maravilhoso vai começar agora. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. É um prazer muito grande começar uma sessão do programa. Hoje é um filme importante, um filme raro, desses que você não encontra por aí. A gente vai conversar sobre o trabalho dos Médicos Sem Fronteira, dessa organização internacional de ajuda humanitária. O filme se chama Acesso à Zona de Perigo. O filme foi sugerido pela professora Cristina Sutter, que está aqui conosco, que vai debater com a gente. E agradecemos também a presença da professora Angela Julita, que foi capturada aqui. Eu acho que, quando você se propõe a fazer uma atividade dessa, que tudo que foi mostrado, que os professores já ressaltaram, quem já foi também viu. Então, antes de ir, você precisa conhecer. Não adianta você dizer, o Mestre Sem Fronteiras é uma coisa muito bonita. É uma atitude muito bonita, enriquecedora, e tudo, mas você tem que ver primeiro essa realidade, muito importante, muito legal a atividade, gostei muito, até para poder ter um pezinho no chão, para ter essa decisão, eu vou, eu não vou, nunca tinha pensado em ir, agora estou pensando em ir, e digo assim, para qualquer atividade que você vai fazer, você tem que se preparar. Então, chegar lá e dar minha contribuição como médico, como psicólogo, como enfermeira, enfim, os outros profissionais, eu tenho que saber qual é o meu papel lá, e saber dos riscos. Então, falando pessoalmente, eu acho que eu ainda teria que evoluir um pouco para topar e empreitar do estágio curricular no Médicos Sem Fronteiras. Embora eu acho que existem outras formas de contribuir. Eu acredito que receba, aí você vai me doações, ou pode receber, no caso, ministrar cursos para pessoas que vão, ou outras atividades. Então, acho que cada um tem que ter a noção do que vai fazer lá para poder topar ou não empreitar. Exato. Então tem agora. É óbvio que você, quando vai para uma missão dessa, você vai sabendo que você corre riscos, mas a gente também corre riscos aqui, né? O Brasil, nesse momento, é complicadíssimo, né? Viver aqui, né? Então, assim, claro que você vai sabendo disso, mas nem todos os lugares são como Somália e Afeganistão, enfim, tem outros lugares que a coisa é mais tranquila, né? Na verdade, o que eu acho importante e que eu acho que o filme traz e o trabalho dos Médicos Sem Fronteira traz para a gente é que, na minha visão, acho que qualquer profissional que trabalhe na área de saúde, ele deveria ser necessariamente humanitário, né? Então, assim, essa ideia de adjetivar a medicina humanitária, né, é interessante, mas às vezes oculta o fato de que todo médico, todo profissional da área de saúde, psicólogo, ele necessariamente ele deve ser humanitário. Quer dizer, assim, a motivação principal dele deve ser o cuidado do outro, do ser humano, independentemente de em que condições ele vai trabalhar. Tá entendendo, né? Então, não sei se isso faz sentido para vocês, entendeu, né? Uma das coisas, assim, como pessoa, que me tocou bastante em relação como o ser humano pode fazer coisas tão terríveis como colocar as minas, bombardear um hospital e, ao mesmo tempo, agir de forma tão altruísta como, no caso, um médico voluntário ou qualquer agente voluntário que sai de sua casa, de sua vida, para dar a vida ou o seu momento, né, para outra pessoa. O que me chamou muita atenção na fala deles, dos médicos, é a necessidade de prestar esse serviço humanitário dentro de um campo neutro, dentro de uma neutralidade, né? E essa neutralidade é essencialmente uma decisão política. E, quer dizer, política no sentido dos países, né, e das organizações políticas entenderem que essa prática ela só vai se dar no campo neutro. Caso contrário, o caso do hospital do Afeganistão, que eu acho que faz uns 15 dias ou um mês. Faz um mês. Que faz um mês,
e que já está provado que os Estados Unidos atingiram durante 1 hora um hospital que só tinha, quer dizer, pessoas recebendo essa ajuda, principalmente médicos Sem Fronteira, e eles atingiram propositalmente porque eles estavam atendendo pessoas doentes que eram do Talibã. Então, quer dizer, enquanto não houver essa compreensão, e isso aí eu achei muito claro no filme, eles atentam muito para isso, enquanto não houver essa compreensão de que essa atuação é uma atuação visando o homem, quer dizer, é humanitário, outras instituições como a ONU, elas vão sempre dentro de uma visão dupla, é humanitário, mas é política também. Então é isso que a gente tem que estar atento, e esse filme assim, me chamou para a atenção, porque eles repetem isso à exaustão, não é? Os médicos que falam, eles repetem muito isso, quer dizer, nós precisamos de uma atuação neutra, e os governos são tão criminosos que não observam isso. Né? Então era... Os governos, eles não são só, por exemplo, do Congo ou do Afeganistão. Como o médico falou lá, o Afeganistão começou um momento de crise há 30 anos. Há 30 anos, a União Soviética invadiu o Afeganistão, e há 10 anos, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Então, por interesses internacionais de outros países, o país se mantém em crise, como por exemplo em 94, no Ruanda. Aquilo foi gerado pelos belgas nos anos 60, alimentado nos anos 70 e estourado nos anos 90. E aí, por que os belgas não interviram, não vieram ajudar? Porque não era mais interesse deles, entendeu? É interesse que tivesse guerra, e alimentaram essa guerra. Eles estão alimentando a guerra no Congo, como também estão alimentando a guerra no Afeganistão, como também estão alimentando a guerra na Síria. Que mundo é esse que mata-se médicos, né? Sim. Mata um médico. Né? Mata pessoas, né? Civis, crianças, sim. Mas os que vão lá para ajudar. A respeito do reencontro, né, dessas crianças perdidas, na sua experiência, como aconteceu, geralmente em desastres, né, o pessoal da psicologia fica muito nesse apoio ao reencontro, né, das famílias, dos entes perdidos. Você teve alguma experiência? Quando você foi no Haiti? Sim. No Haiti, eu fui trabalhar no hospital maternidade, em Porto Príncipe, mas na época que eu estava lá, teve um furacão de Urhana, que foi... Quando é que foi? Foi em 90... Não, 2008. Você ficou quanto tempo? Acho que foi 2008. O terremoto foi em 2010, né? Mas eu saí em 2008, 2009, que eu estava lá. E aí teve um furacão, e aí... eu estava no hospital, mas no hospital a gente acompanhou pessoas que tinham perdido, membros da família, né? Assim, filhos que tinham sido arrastados pela água e tal. E realmente é muito emocionante ver, assim, quem fez esse trabalho muito de reconectar pessoas que tinham se perdido foi a Cruz Vermelha. É muito comum nas guerras esse índice de estupro ser muito alto. E, assim, no Brasil esse índice também é muito alto. Me chamou a atenção um editorial do jornal O Povo que mostrou, por conta do Enem, que saiu o tema da redação, que era questão de gênero, e eles mostram o número de estupros por ano, assim, meio assustador. Eu não lembro qual é, mas é muito assustador para um país que não está vivenciando, supostamente não está vivenciando uma guerra. É porque aí o estupro é ferramenta de guerra, né? Ele não é só... De dominação. Tudo, né? Uma das coisas que tem chocado, assim, que eu tenho acompanhado, inclusive as organizações humanitárias, é o que estão chamando das atrocidades que têm ocorrido na África. Quer dizer assim, isso é algo até, de certa forma, inédito, novo, tá entendendo? Assim, até pouco tempo não se deparava com os efeitos da guerra, né? Enfim, mas não com o nível de atrocidades que as organizações têm visto, né? Cris, você podia falar um pouco da tua experiência, né? Como é que foi, o que aconteceu, como é que você entrou nesse processo todo? Né? Bom, mais marcante, né? Como é que foi? Acho que é o que a gente mais quer saber.
Você ficou lá 6 meses, não foi? Foi quase um ano. É. Quase um ano, exato. O que você fazia? Enfim, o que faz um psicólogo nessa situação? Exato. Bom, era um hospital maternidade, né? Então o Haiti, na época que eu fui, tinha uma situação ainda tem, de extrema miséria, né? Então a pobreza era um fator determinante. Uma população que tinha pouco acesso também à saúde pública bastante debilitada, né, do país. A mesma dificuldade que você vê aqui, né, que à noite as mulheres não podiam ir para os hospitais por causa das minas, lá também as mulheres à noite não podiam ir para os hospitais por conta da insegurança, né, também um índice de estupro muito elevado e sequestro muito elevado no país, né. Então, o que era difícil, o chocante, era o desamparo da população, enorme, não é? Muito grande. E ao mesmo tempo é um trabalho duro, não é assim, honestamente não tem nada de romântico, não tem, é duro, exige muito da gente. E ao mesmo tempo é fascinante porque você poder fazer diferença na vida daquela pessoa, tá entendendo, né? Assim, não dá nem para explicar, né? E o fato de você trabalhar com uma equipe muito assim, profissionais excelentes, né? Você aprende muito, né? Então assim, realmente são pessoas que estão lá e estão arriscando a vida, né? Porque você pode ser sequestrado, pode acontecer qualquer coisa, né? Tá entendendo, né? Então é muito interessante ver esse nível de doação, né? Assim, enfim, é difícil falar em pouco tempo, né? Uma experiência tão rica, né? Eu no hospital, eu fui para implementar um programa de saúde mental, então era um hospital que era um hospital maternidade e tinham 3 clínicas móveis que circulavam nas favelas, né? E que faziam o pré-natal e o pós-natal com as mulheres, né? E então a gente fazia um acompanhamento dessas mulheres, né? Essas mulheres muitas traumatizadas por perdas, também o índice de eclâmpsia muito elevado no país, né? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? No nosso caso particularmente, né? Basicamente, é caso de psicose pós-parto, morte neonatal, enfim, então eram mulheres que precisavam de um suporte psicológico, né? Também há um índice elevadíssimo de violência doméstica e violência sexual, né? E fora isso também eu fiz todo um trabalho com a equipe hospitalar, não é? Que foi bem interessante, assim, no sentido de ajudá-los também nesse processo de atender essas pacientes, né? Envolvendo não só médicos, enfermeiros, mas maqueiros, toda a equipe do hospital. Todos brasileiros? Tudo misturado? Não, brasileiros só tinha você? eu. Nesse hospital só tinha eu de E a brasileiro. equipe era de onde? Não, você tinha os expatriados, eram 9 expatriados de fora, né? Desde canadense, africano, enfim, tinha vários países. E 300 eram do staff nacional, eram haitianos, né? E tinham psicólogos haitianos também, né? E a gente, basicamente, a nossa vida era do hospital para casa, de casa para o hospital. Fim de semana, domingo, a gente tinha o dia de folga e também era um luxo que a gente tinha os hotéis lá, que a gente tinha a piscina e domingo eu ia nadar na piscina. Basicamente isso, né? Mas isso varia muito de missão para missão, né? Então você fica, é um regime, na verdade, eu tenho que olhar para ela, não consigo falar assim, é um regime militar, né? Então as normas de segurança são extremamente rigorosas, você tem que seguir as normas de segurança, porque senão você coloca a organização e os colegas em risco, né? Então assim, você tem que andar o tempo todo com walk-talking, né? Quer dizer assim, você tem que dizer onde você vai, você tem que pedir permissão para tem lugares que você não pode ir, tem toque de recolher, meia-noite você tem que estar no teu quarto, né? Isso lá no Haiti, tá entendendo, né? E se lá a gente não tinha, eu era a única psicóloga da equipe, né? Então, na verdade, eu meio que tentava... Você era que apoiava. Apoiava, né? Não tinha um apoio. Exato, mas se você
se você vai para uma missão e se você não suportar a missão, você não é obrigado a ficar, você pode ir embora a hora que você quiser. Né? Você tem toda essa liberdade. E quando as pessoas saem da missão, elas têm apoio psicológico, se elas precisarem. Né? Às vezes as pessoas também saem traumatizadas, né? Dependendo do que foi que elas viram. Então existe um apoio psicológico, existe acompanhamento, né? Que eles também eles pagam consultas se você precisar, né? de acompanhamento psicológico. E tem uma missão oficial brasileira no Haiti no momento, porque teve uma época que, né? Tem da ONU, Da ONU. né? O MINUSTAH, né? Que é esse brasileiro que está lá. Né? E é fixo isso. Está sendo, né? Está lá há bastante tempo já, né? Exatamente. Então depende das doações, né? Quem não tem coragem de ir, que doe, né? Para ajudar quem vai, né? Já é uma boa ajuda, né? Entenda que eu acho que você tem que ter perfil para isso. Lado, a indústria doa, ou é tudo comprado de medicação? Eu não saberia te responder com precisão isso, né? Eu sei que eles têm um trabalho muito importante em relação à acessibilidade a medicamentos básicos, né? Enfim, desde 99, uma das campanhas dos Médicos Sem Fronteiras tem sido essa, né? Por exemplo, em relação aos antirretrovirais, né? Enfim, e medicação para tuberculose, né? Tá entendendo? Agora, eles trabalham com muitas parcerias também, né? Agora, nesse nível eu não saberia te falar. O tema é fascinante, né? Primeiro porque essa ideia de que assim, o filme é muito pesado, né? Ele tem que ser assistido. É aquele tipo de mensagem que a maioria das pessoas não quer ver, né? A gente, como a África, né? A gente não quer ver, finge que não existe e torce para acabar, né? Mas é muito impactante. Aí no meio do filme tem uma espécie de alento, né? Ó, tecnologia, né? As novas tecnologias. Pode falar alguma coisa a respeito disso? Assim, eu tive um contato com os médicos, inclusive é brasileiro, ele trabalha no centro de trauma em Miami, que foi um dos hospitais que prestaram ajuda humanitária bem recente, logo após o terremoto no Haiti. E eles mandaram a equipe de médicos, a equipe de saúde para lá, onde fizeram boa parte dos primeiros atendimentos, que combinavam muitos casos de amputações, por conta das lesões provocadas pelos terremotos, né, pelos soterramentos. E em uma determinada fase do atendimento foi aplicada a telemedicina. Então, os médicos, os quais estavam no Haiti, passavam os casos com os médicos que estavam no centro de trauma em Miami, né, onde eles discutiam os casos, discutiam procedimentos cirúrgicos, né, aqueles casos mais graves, esses pacientes eram transferidos até o hospital em Miami através da Força Aérea Americana, onde eles fizeram todo esse apoio. Inclusive, nessa semana passada, teve uma conferência mundial no Rio de Janeiro sobre telemedicina, né, mostrando experiências, né, de todo mundo em relação a isso. Então, cada vez mais tem sido feito isso, né? As vítimas também do desastre lá em Santa Maria, da Quat Kids, né, onde tiveram mais de 234 óbitos, muitos pacientes graves, com problemas pulmonares. Também teve rodadas de telemedicina. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Índia é um centro desenvolvido em telemedicina, é isso? Né? Faz esse de imagem, cirurgias à distância. Parece que é bastante desenvolvido e muito usado também. Interessante também, por exemplo, no Haiti, foram navios, né? Como era uma ilha, então navios militares que serviram de hospitais. No caso aqui, o médico cearense, o Fred foi, fazia parte desses médicos, teve algum tipo no Brasil, Itália, que foram em missão neste barco, nesse navio, onde tinha telemedicina, ultrassom, tomografia, já no caso é um barco, um hospital móvel, né? E eles têm também esses hospitais infláveis, né? É fabuloso aquilo, né? Tipo, Eles montam nossa, poucas horas já poucas horas. está montado.
fantástico, né? Isso eu também vi em Alagoas também. Muito legal. Né? Como é que é em Alagoas essa situação que você está citando? Foi a enchente de 2010, né? E que atingiu gravemente. Atingiu 21 municípios, mas alguns ficaram parcialmente destruídos. Foi terrível, né? Rompeu a barragem, né? Os sinais, né? Foi uma coisa impressionante, né? Então, realmente, esses hospitais em Flávia, é fabuloso você ver, né? Mas eu acho assim que os profissionais que vão são sempre aqueles para atender a necessidade local, tá entendendo? Né? Geralmente é o cirurgião geral, trauma, o vascular, o cirurgião de baixo, o cirurgião. E aí a gente tem hospital geral. Tem emprego para muita gente. Tem o cirurgião de trauma lá. Então, às vezes, assim, o cirurgião de trauma, por exemplo, no Brasil ele não é uma especialidade, então o cirurgião de trauma. O cirurgia de trauma hoje é uma área de atuação. Você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e mais 1 ano de cirurgia de trauma. O que é o cirurgião do trauma? E as complicações são muito elevadas, né? As complicações, né? Assim, mesmo a DIT tem muitos casos de complicações. Tem bastante. Casa das Minas. Por conta do terremoto, mas antes também já tinha, por conta de justamente os conflitos armados, entendeu? Encerrando, muito bem, acho que missão cumprida, né? Mesmo que a gente não tenha conseguido muitos candidatos para o presente, talvez no futuro, quem sabe, os Médicos Sem Fronteira, né, inspirem aí o pessoal. Só o primeiro contato. Só o primeiro contato, né? Você sai daqui pensando. Acho que tem essa ideia muito importante, né? Você pode se candidatar e fazer isso, você pode doar, mas acho que antes de tudo é se conscientizar, né? É pensar que isso existe, né? Esses continentes inteiros, né? Largados à própria sorte, como se a gente não tivesse nada a ver com isso, né? Me fez muito pensar em como nós somos privilegiados, né? Um pouco isso que você estava falando no começo. A gente reclama pra caramba e tem motivo para reclamar, tem violência, né? Enfim, mas não tem nada que se compare, né, com a Somália, o Afeganistão, o Haiti, né? Então, reclamar menos e arregaçar as mangas, né? Trabalhar mais. Gente, obrigado, queria agradecer a todos, professores. Valeu. E aí, curtiram o debate? Se curtiu, você não pode deixar de participar com a gente. O Cineclube acontece todas as quintas na Sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. E não esquece de curtir o Cineclube nas redes sociais. Eu e o Roberto vamos estar lá esperando por você. Tchau! Tchau!